Pense na última vez que você abriu uma caixa de leite, um suco de laranja ou até mesmo um pacote de sopa pronta. Você provavelmente não deu a mínima para a embalagem. Para você, ela é apenas um resíduo descartável, algo que cumpre seu papel por 30 segundos e acaba no lixo. Mas se eu lhe dissesse que esse pedaço de papelão laminado é a tecnologia mais onipresente, poderosa e silenciosa da história da humanidade? Estamos falando de 190 bilhões de refeições por ano. Isso não é apenas um número estatístico, é a prova de um monopólio invisível que controla a logística da vida moderna. Enquanto você olha para os logotipos da Coca-Cola ou da Nestlé, você está ignorando o verdadeiro dono da prateleira. Uma única família sueca, os Rausing, detém o segredo de como alimentar o mundo sem que a comida apodreça no caminho. Eles não apenas inventaram uma caixa, eles inventaram uma nova forma de existência urbana. Se você quer entender como o poder real funciona, não aquele que grita em comícios políticos, mas aquele que sussurra dentro da sua geladeira, você precisa entender o império da Tetra Pak. Antes de mergulharmos nos segredos dessa dinastia, eu quero te fazer um convite que pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Se você é o tipo de pessoa que não aceita a superfície das coisas e quer entender as engrenagens ocultas da economia e do poder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você não está apenas seguindo um canal de vídeos, você está treinando seus olhos para ver o invisível. Hoje, você vai aprender que o maior segredo para o sucesso não é necessariamente criar algo novo, mas resolver um problema tão fundamental que o mundo se torne dependente de você sem perceber. Aprenda com os Rausing. A verdadeira fortuna não está no que as pessoas desejam, mas no que elas não conseguem viver sem. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir sobre a engenharia financeira e a visão de longo prazo desta família vai transformar sua mentalidade sobre negócios e legado. A história desse império não começa em um laboratório de alta tecnologia, mas em uma pequena mercearia na Suécia. Ruben Rausing, o patriarca, tinha uma obsessão que parecia trivial para a época. Ele odiava o desperdício. No início do século XX, a comida era local, volumosa e perecível. Se você queria leite, precisava de uma vaca por perto, ou de garrafas de vidro pesadas, caras de transportar e impossíveis de empilhar com eficiência. Rausing percebeu o que os grandes economistas da época ignoravam. O custo da comida não estava nos ingredientes, mas na logística. Ele previu um mundo onde as pessoas viveriam em selvas de pedra, longe das fazendas, e onde a eficiência do transporte determinaria quem teria comida na mesa. A solução veio de uma forma geométrica inusitada, o tetraedro. Ao criar uma embalagem que podia ser formada a partir de um rolo contínuo de papel, preenchida abaixo do nível do líquido para excluir o ar e selada hermeticamente, Rausing não estava apenas economizando papelão. Ele estava vencendo a segunda lei da termodinâmica aplicada ao comércio. Ele estava criando o conceito de estéril. O impacto disso na sua vida é tão profundo que é difícil de mensurar. Imagine por um segundo se todas as embalagens Tetra Pak desaparecessem amanhã. O sistema de abastecimento global colapsaria em menos de 48 horas. Supermercados se tornariam cemitérios de comida estragada. A capacidade de transportar líquidos sem refrigeração, o chamado processamento asséptico, é o que permite que um suco produzido no Brasil chegue fresco a uma mesa na Noruega sem usar conservantes químicos pesados. A família Rausing percebeu que a embalagem era, na verdade, um software físico. Eles não vendiam apenas a caixa, eles vendiam as máquinas que faziam as caixas, criando um ecossistema de dependência tecnológica que faria a Apple sentir inveja. Ao longo das décadas, eles refinaram esse sistema até que ele se tornasse o padrão global. Eles se tornaram os arquitetos de uma infraestrutura invisível, os guardiões dos vasos sanguíneos da civilização moderna. Mas o sucesso absoluto traz consigo uma sombra que a elite sueca aprendeu a gerenciar com maestria: o isolamento e a preservação do capital. Enquanto os bilionários americanos como Elon Musk ou Jeff Bezos buscam os holofotes, os Rausing buscaram o silêncio. Eles entenderam o que chamamos de estratégia de baixa visibilidade. No final dos anos 80, a família mudou-se para o Reino Unido, não apenas por preferência cultural, mas por uma manobra de proteção patrimonial contra os altos impostos suecos. Eles se tornaram fantasmas financeiros, movendo fortunas através de fundos em Luxemburgo e nas Ilhas Cayman. Essa é uma lição crucial para qualquer um que busca construir algo duradouro. O excesso de exposição é uma vulnerabilidade. A família Rausing manteve o controle total da Tetra Laval, o conglomerado que inclui a Tetra Pak, como uma empresa privada. Eles nunca abriram capital. Eles nunca tiveram que responder às acionistas trimestrais focados em lucros de curto prazo. Essa autonomia permitiu que eles investissem bilhões em pesquisa e desenvolvimento por décadas antes de verem o retorno.
Essa visão de longo prazo é o que separa impérios de meros negócios. Eles não estavam jogando o jogo do próximo ano, eles estavam desenhando o século seguinte. Ao dominar a tecnologia de invase, eles se tornaram sócios silenciosos de quase todas as grandes marcas de alimentos do planeta. Se você é a Nestlé ou a Danone, você precisa da Tetra Pak. Essa posição de monopólio natural permitiu que a família acumulasse uma riqueza que desafia a compreensão. Mas com essa riqueza veio o fardo humano. A história da família é pontuada por tragédias que lembram dramas shakespearianos, desde vícios autodestrutivos até sequestros planejados. Isso nos ensina que, embora a engenharia logística possa resolver o problema da fome mundial, ela não consegue resolver a fragilidade da alma humana. A fortuna colossal cria um vácuo de propósito que muitos herdeiros lutam para preencher. É o paradoxo do império. Quanto mais você controla o mundo exterior, mais difícil se torna controlar o caos interno. A transição da produção física para a dominação sistêmica é o ponto onde o ensinamento dos Housing se torna vital para você. Eles perceberam que o valor não estava na celulose ou no polietileno que compõem a caixa, mas na patente do processo de esterilização. Eles patentearam o vácuo. No mundo de hoje, a riqueza está migrando do fazer coisas para o controlar processos. A Tetra Pak não é apenas uma fábrica de embalagens. É uma empresa de dados e padrões. Eles sabem exatamente quanto leite está sendo consumido na China e quanto suco está sendo vendido na Nigéria, antes mesmo dos governos locais. Eles criaram uma rede neural física. Ao observar isso, você deve se perguntar: em qual processo você é indispensável? Se você desaparecer hoje, qual engrenagem do sistema para de girar? A família Housing tornou-se o padrão. Eles não competem pelo preço. Eles definem as regras do jogo. O ensinamento final desse império silencioso é sobre a resiliência através da adaptação invisível. Hoje, a Tetra Pak enfrenta o maior desafio de sua história: a guerra contra o plástico e a demanda por sustentabilidade total. E como eles respondem? Da mesma forma que Ruben Housing respondeu em 1940, inovando na ossatura do sistema. Eles estão agora investindo em polímeros derivados de cana-de-açúcar e embalagens totalmente recicláveis, tentando se tornar os líderes da economia circular antes que o mundo os aponte como vilões ambientais. Eles estão trocando os tijolos do prédio enquanto as pessoas ainda admiram a fachada. Eles entenderam que a sobrevivência de um império depende da sua capacidade de se tornar parte da solução para os problemas que ele mesmo ajudou a criar. Eles não lutam contra a corrente. Eles constroem a barragem que direciona o fluxo. Para você, que consome esses produtos todos os dias, o impacto desse conteúdo deve ser um despertar. Da próxima vez que você segurar uma dessas caixas, não veja apenas lixo. Veja um monumento à engenharia humana, à astúcia financeira e à visão de uma única família que decidiu que a distância entre o produtor e o consumidor não deveria ser um obstáculo, mas uma oportunidade de bilhões de dólares. A lição é clara. Identifique o gargalo da sua indústria. Resolva-o com uma solução que ninguém mais consegue replicar com a mesma escala e mantenha o controle absoluto sobre o seu segredo. O mundo pertence àqueles que controlam as passagens, não necessariamente aos que possuem as terras. Os Housing possuem o caminho entre a fazenda e a sua boca. E por esse caminho, eles cobram um pedágio silencioso que os tornou uma das dinastias mais poderosas da história. A história das 190 bilhões de refeições é a história de como a simplicidade, quando aplicada com escala e precisão matemática, pode dobrar a realidade geopolítica aos seus pés. O Império Sueco nos mostra que você não precisa estar na capa da Time todos os meses para governar. O verdadeiro poder é aquele que é tão onipresente que se torna invisível. É o poder que você segura na mão todas as manhãs ao tomar seu café. Eles transformaram a necessidade básica de comer em um sistema de licenciamento perpétuo. E enquanto o mundo discute criptomoedas ou inteligência artificial, a família Housing continua contando suas moedas uma caixa de cada vez, garantindo que não importa o que aconteça, a humanidade sempre precisará de um lugar seguro para guardar o seu sustento. O privilégio deles não é apenas financeiro, é a segurança de serem os pilares de um mundo que esqueceu como viver sem eles. O que aprendemos aqui hoje vai muito além de caixas de papelão. Aprendemos que a inovação real resolve dores reais de forma eficiente e silenciosa. Aprendemos que a preservação do capital exige discrição e que o controle de longo prazo exige autonomia privada. Se você aplicar apenas 1% dessa mentalidade de infraestrutura invisível na sua carreira ou nos seus negócios, você já estará anos-luz à frente da concorrência que busca apenas o lucro rápido e o aplauso fácil. Identifique os seus cupins, proteja as suas tábuas de chão e construa um legado que, como a Tetra Pak, seja tão essencial que o mundo nem perceba que você está no comando.
A contagem regressiva para a sua própria transformação começou no momento em que você entendeu que o poder real não faz barulho. Ele apenas entrega, dia após dia, bilhões de vezes por ano. Ao fechar este vídeo, olhe para as coisas comuns ao seu redor com uma nova profundidade. Existe um império por trás de quase tudo o que é trivial. A pergunta que fica para você é: você vai continuar sendo apenas o consumidor que descarta na embalagem ou vai começar a estudar os arquitetos que a criaram? O conhecimento é a única saída para o sistema que outros construíram para você habitar. A família Housing construiu a caixa. Cabe a você decidir se quer viver dentro dela ou aprender a fabricar a sua própria. O futuro não pertence aos que esperam pelas explosões da história, mas aos que, silenciosamente, estão agora mesmo vendendo os tijolos para construir o novo mundo. Escolha o seu lado. O tempo das certezas superficiais acabou, e a era da clareza estratégica está apenas começando. A verdadeira genialidade dos Housing não foi apenas criar o recipiente, mas dominar a técnica do invase asséptico, um processo que envolve a esterilização rápida do alimento e da embalagem separadamente. No mundo da ciência dos materiais, isso é conhecido como barreira total. Ao combinar 6 camadas de polietileno, papelão e folha de alumínio, eles criaram um ambiente onde o tempo parece parar. Uma caixa de leite UHT pode durar meses sem uma única gota de conservante, simplesmente porque o ambiente interno é biologicamente impossível para a vida microbiana. Esse é o ensinamento central para a sua vida. A proteção do seu valor depende da qualidade das suas barreiras. Assim como os Housing protegem o alimento contra a luz e o oxigênio, você deve proteger seus projetos e sua visão contra as interferências externas que tentam oxidar suas ideias antes que elas cheguem ao mercado. Essa maestria técnica permitiu que a Tetra Pak se tornasse uma empresa de logística disfarçada de empresa de embalagens. Eles entenderam que, em um planeta com 8 bilhões de pessoas, a eficiência é a única moeda que nunca desvaloriza. O design retangular das embalagens permite que elas sejam empilhadas com uma densidade que as garrafas redondas jamais poderiam alcançar. Em um caminhão carregado com Tetra Pak, você está transportando 95% de produto e apenas 5% de embalagem. Com garrafas de vidro, metade do peso e do espaço é ocupado pelo recipiente. Os Housing venderam ao mundo o espaço vazio. Eles venderam a economia de combustível, a redução de frotas e a otimização de armazéns. Eles entenderam que, se você reduzir o custo operacional do seu cliente, você se torna o sócio majoritário do lucro dele, mesmo sem ter uma única ação da empresa dele. No entanto, o império não é feito apenas de polímeros e logística. Ele é mantido por uma estrutura de governança familiar que beira a paranoia institucional. A família Housing aplica o que chamamos de princípio da continuidade absoluta. Ao manter a empresa fora da bolsa de valores, eles evitam a ditadura do curto prazo que destrói tantas corporações modernas. Eles não precisam agradar analistas de Wall Street, que só olham para os próximos 3 meses. Eles podem planejar investimentos que levarão 20 anos para dar lucro. E isso é algo que você pode aplicar hoje. Pare de medir seu sucesso pela velocidade do resultado imediato e comece a medi-lo pela solidez da fundação que você está construindo. A verdadeira riqueza é construída no escuro, longe da pressão por validação constante. Mas há um preço alto a ser pago por viver nas sombras de um monopólio global. Hans Housing, que liderou a empresa durante sua maior expansão, era conhecido por sua vida austera, dirigindo carros velhos e evitando ostentação, enquanto sua fortuna pessoal ultrapassava a de monarcas. Esse contraste revela uma tática de sobrevivência, a mimetização. Ao parecerem menores do que são, eles evitam a fúria dos reguladores antitrust e o escrutínio público excessivo. Eles aprenderam que o poder que não é visto é o poder que não é contestado. Na era da exposição digital em que vivemos, onde todos tentam parecer mais ricos e influentes do que realmente são, a estratégia dos Housing é um lembrete poderoso de que o verdadeiro jogo é vencido por quem controla os bastidores, não por quem brilha no palco. Enquanto avançamos para uma era de escassez de recursos e mudanças climáticas, o Império Sueco está se transformando novamente. Eles estão substituindo o alumínio e o polietileno por polímeros vegetais, tentando criar a embalagem que não deixa rastro. Eles sabem que o próximo ciclo de poder não será sobre quem entrega mais, mas sobre quem entrega com o menor impacto. Eles estão redesenhando a própria pele da civilização para que ela possa continuar respirando. O impacto disso em você é um chamado à adaptação. Se uma dinastia de quase 100 anos consegue questionar seu próprio produto principal para sobreviver ao futuro, por que você ainda se apega a métodos e ideias que já mostram sinais de desgaste? A família Housing não é apenas dona de uma fábrica na Suécia. Eles são os curadores do fluxo da vida moderna. Cada vez que 190 bilhões de refeições são entregues com segurança, a visão de Ruben Housing é validada.
Eles provaram que uma ideia simples, uma caixa que não desperdiça espaço nem comida, pode se tornar o lastro de uma fortuna que atravessa gerações. O ensinamento que fica é profundo. O mundo não é movido por grandes eventos, mas por pequenas soluções que escalam até o infinito. Seja a solução no problema de alguém, torne-se o canal por onde a riqueza flui. E, acima de tudo, proteja o seu conteúdo com a mesma obsessão com que um tetraedro protege o leite. O império invisível está ao seu redor. A única pergunta é se você vai continuar apenas consumindo o que ele entrega ou se vai começar a construir sua própria arquitetura de poder. A verdadeira tragédia de qualquer império é que ele não pode parar de crescer sob o risco de implodir sob o próprio peso. Para a família Housing, esse crescimento contínuo exigiu uma metamorfose de uma empresa sueca para uma entidade apátrida. Quando Ruben Housing começou, ele estava resolvendo um problema local de distribuição de leite. Hoje, a Tetra Laval opera em um nível onde as fronteiras nacionais são meros detalhes burocráticos. Eles entenderam que o verdadeiro poder hegemônico não reside no território, mas no controle dos fluxos. Ao se tornarem os donos da tecnologia de preservação, eles se infiltraram nas economias em desenvolvimento de uma forma que nenhum exército conseguiria. Na China, na Índia ou na África, a infraestrutura da Tetra Pak é frequentemente a única ponte confiável entre o produtor rural e o consumidor urbano. Eles não apenas vendem caixas, eles vendem a possibilidade de urbanização. Sem eles, as megacidades do futuro simplesmente não teriam como se alimentar de forma higiênica e barata. Essa dominação global é mantida por uma estratégia de engenharia de ecossistema. A Tetra Pak não entrega apenas as embalagens. Eles instalam linhas de produção completas, treinam os técnicos e mantêm o software de monitoramento. É um modelo de negócio conhecido como lock-in. Uma vez que uma empresa de laticínios adota o sistema Tetra Pak, o custo de mudar para um concorrente é tão proibitivo que ela se torna, na prática, uma subsidiária tecnológica dos Housing. Isso nos ensina uma lição vital sobre retenção e valor. A melhor forma de manter um cliente não é através da fidelidade emocional, mas através da integração estrutural. Se você se tornar o sistema operacional sobre o qual o seu cliente trabalha, você nunca mais terá que se preocupar com a concorrência. Você deixa de ser uma opção para se tornar um ambiente onde o negócio dele respira. Entretanto, esse controle absoluto sobre a cadeia alimentar global coloca a família em uma posição de responsabilidade ética que poucos conseguem carregar. A crítica constante sobre o impacto ambiental das embalagens multicamadas, que são extremamente difíceis de reciclar devido à fusão de plástico, papel e alumínio, é o calcanhar de Aquiles do império. A resposta dos Housing a esse desafio é um exemplo de sobrevivência por inovação defensiva. Eles investem centenas de milhões de euros para criar uma economia de reciclagem que, muitas vezes, não é lucrativa por si só, mas é essencial para manter a licença social de operar. Eles entenderam que, para um monopólio sobreviver no século XXI, ele precisa parecer um aliado do bem comum. Eles estão redesenhando a embalagem para que ela seja vista não como um poluidor, mas como um recurso renovável. A lição para você é clara. Sua maior vulnerabilidade deve se tornar o centro dos seus esforços de inovação. Não ignore suas falhas. Construa sua nova fase sobre elas. O estilo de vida dos Housing também oferece uma lição sobre a natureza do capital moderno. Após a mudança para o Reino Unido, a família tornou-se uma das maiores proprietárias de terras do país e grandes patronos das artes e da ciência. Eles aplicam o filantropismo de legado. Ao doarem fortunas para causas específicas, eles garantem que o nome da família seja associado à generosidade e não apenas à dominação industrial. É a lavagem de reputação através da utilidade social. No mundo dos negócios, isso significa que seu sucesso será julgado não apenas pelo que você acumulou, mas pelo que você permitiu que os outros construíssem. A família Housing sabe que a riqueza é um alvo, mas a utilidade é um escudo. Ao serem úteis para a ciência, para a arte e para a alimentação global, eles se tornam grandes demais para serem odiados. Ao olharmos para os números, 190 bilhões de unidades por ano, percebemos que estamos diante de um fenômeno de escala que desafia a mente humana. Isso significa que, a cada segundo, milhares de pessoas ao redor do globo estão interagindo com a tecnologia sueca. É uma forma de onipresença secular. A família Housing provou que o segredo para a imortalidade financeira não é criar a marca mais famosa, mas criar o componente mais necessário. Eles são os donos dos parafusos do mundo. Enquanto os gurus de tecnologia falam sobre o metaverso, a Tetra Pak continua dominando o seu universo físico, onde as pessoas ainda sentem fome e sede. Eles nos lembram que a economia real é feita de átomos, não de bits, e que quem controla o átomo de carbono que protege o alimento controla o ritmo do consumo global. Esta jornada pelo Império Invisível deve servir como um espelho para sua própria trajetória. Você está focado no que brilha ou no que sustenta?
Você está tentando ser a marca na frente da caixa ou a tecnologia que garante que a caixa chegue ao destino? O aprendizado mais profundo que os housing nos deixam é o da resiliência silenciosa. No barulho constante das redes sociais e da exposição vazia, o verdadeiro poder continua sendo exercido por aqueles que resolvem os problemas logísticos da humanidade sem pedir aplausos. Eles construíram um império de papelão que é mais sólido que o aço. Eles provaram que, se você resolver o problema do desperdício, o mundo lhe entregará as chaves do cofre. A pergunta que deixo para você refletir é: qual é a garrafa de vidro, pesada e ineficiente, que você vai substituir no seu mercado para criar o seu próprio padrão de excelência? O ciclo das refeições não para. Enquanto você terminava de ouvir estas palavras, milhões de embalagens foram abertas ao redor do mundo. A família Housing continua lá, protegendo o conteúdo e coletando o valor, garantindo que o mundo moderno continue girando de forma estéril, eficiente e lucrativa. Eles são os arquitetos do invisível, e a sua história é o roteiro definitivo de como transformar a simplicidade em soberania absoluta. Entenda o sistema, domine a logística, e como os Housing, torne-se o vaso indispensável por onde a vida flui. O impacto do que você aprendeu hoje não termina aqui. Ele começa na próxima vez que você segurar uma embalagem e perceber que o poder não está no que você vê, mas na inteligência que protege o que está dentro. O verdadeiro segredo que mantém o império dos Housing inabalável, enquanto outras dinastias industriais desaparecem, é a sua capacidade de antecipar o colapso do seu próprio modelo e se tornar o autor da próxima solução. Estamos vivendo a era da desmaterialização, e a Tetra Pak já entendeu que o futuro não pertence a quem fabrica o melhor papelão, mas a quem controla a inteligência da cadeia de suprimentos circular. Eles estão integrando sensores inteligentes em cada uma dessas 190 bilhões de embalagens, transformando caixas de leite em nós de uma rede global de dados. Eles estão criando um mundo onde a embalagem comunica ao supermercado quando precisa ser reposta e ao centro de reciclagem como deve ser processada. Isso não é apenas vender um recipiente, é vender a imortalidade do fluxo comercial. O ensinamento para você é profundo. Não se apegue à forma como você entrega seu valor hoje. Esteja pronto para destruir seu próprio produto se isso significar salvar o seu sistema. Essa transição para o digital e o sustentável é o que chamamos de pivotagem de soberania. A família Housing está movendo o lastro da sua fortuna da química e da física para a biologia e a informação. Eles estão investindo pesadamente em bioplásticos e em sistemas de rastreabilidade via blockchain para garantir que cada fibra de madeira usada venha de florestas certificadas. Eles entenderam que, no novo mundo, a transparência é o novo vácuo. Se antes o segredo era esconder o conteúdo do ar, hoje o segredo é mostrar ao consumidor a origem de cada átomo. Eles transformaram a pressão ambiental, que destruiria qualquer outra empresa, em uma barreira de entrada intransponível para novos concorrentes, que não têm capital para essa escala de inovação. Eles usam a regulação como uma arma para cimentar sua liderança. Ao observar a trajetória dessa família, você percebe que o impacto real em sua vida não é apenas a conveniência do alimento fresco, mas o modelo mental de como construir um legado que sobrevive a guerras, crises inflacionárias e mudanças de regime. Eles operam sob a lógica da inércia dominante. Uma vez que você atinge uma certa escala, o mundo começa a trabalhar para você. Os governos consultam a Tetra Pak para definir políticas de segurança alimentar. As universidades pesquisam novas tecnologias baseadas nas máquinas deles. Eles se tornaram a gramática da indústria de alimentos. Para aplicar isso na sua vida, você precisa parar de buscar o sucesso episódico e começar a buscar o sucesso sistêmico. Não tente ser a melhor notícia do dia. Tente ser o papel onde a notícia é impressa. A lição final que os 190 bilhões de refeições nos deixam é sobre o equilíbrio entre o poder e a sombra. A família Housing provou que é possível governar o mundo a partir de uma mesa de jantar na Suécia ou de uma propriedade rural na Inglaterra, desde que você controle o que é essencial. Eles são o lembrete de que a economia é, na verdade, uma ciência da sobrevivência. No final do dia, todos os gráficos de ações e todas as tendências digitais se curvam diante da necessidade humana de nutrição. Eles se posicionaram no ponto exato onde a necessidade humana encontra a solução tecnológica. Esse é o ponto de Arquimedes das grandes fortunas. Encontre a necessidade mais básica, resolva-a com a maior eficiência possível e proteja a solução com o máximo de discrição. Neste exato momento, enquanto este roteiro chega ao fim, uma nova geração de herdeiros Housing está sendo preparada para gerenciar esse equilíbrio delicado entre a riqueza imensa e a utilidade global. Eles sabem que o mundo pós-dólar e pós-globalização exigirá novas formas de logística, e eles já estão lá, desenhando os novos vasos por onde a riqueza fluirá. Eles não temem o futuro porque eles são os arquitetos que estão construindo a infraestrutura dele.
Você, que agora detém esse conhecimento, tem uma escolha: continuar ignorando as engrenagens ou começar a construir sua própria barreira contra a obsolescência. O Império Sueco começou com uma ideia simples de uma caixa. Qual é a ideia simples que você está ignorando hoje e que poderia alimentar o seu futuro por gerações? O Império da Tetra Pak é o testemunho silencioso de que a persistência em um único problema fundamental pode render o domínio global. Eles nos ensinaram que a verdadeira inovação é aquela que se torna invisível de tão necessária. O ciclo se fecha aqui, mas o impacto dessas palavras deve ecoar na sua próxima decisão de negócio, na sua próxima estratégia de investimento e na forma como você protege o seu próprio talento. A família Housing resolveu o problema do desperdício físico. Cabe a você resolver o problema do seu próprio desperdício de potencial. O mundo está esperando pela próxima grande solução silenciosa. A mesa está posta. As 190 bilhões de refeições continuam passando. E agora, você sabe exatamente de quem são as mãos que seguram o controle. O segredo foi revelado. O que você vai fazer com ele é o que definirá o seu lugar na história.